Deus, Espírito Santo, me concentra. Yes. Porque eu preciso te transmitir palavra. A Bíblia me ensina que essa mulher foi liberta do cativeiro. Escuta, se puder sentar, senta. A Bíblia me ensina que essa mulher foi liberta do cativeiro. E nós, durante essa semana, na operação Batalha e Proteção contra espíritos que geram morte, o Espírito de Deus nos deu um tema: destruindo cativeiros antigos. E eu preciso que você entenda que estamos a falar de cativeiros. Cativeiro é tudo aquilo que te prende. Cativeiro é tudo aquilo que impede a tua luz. Cativeiro é tudo aquilo que impede o teu avanço. O diabo coloca situações para impedir o avanço da tua vida. E quando você vê essas situações, isso significa que você está no cativeiro. E eu quero trazer para você 3 sintomas de quem está no cativeiro. O que eu vou te mostrar à luz da palavra é que existem sintomas de quem está no cativeiro. O primeiro sintoma de quem está no cativeiro é a prática de algo que está a destruir a sua vida, mas você não consegue parar. O primeiro grande sintoma de quem está no cativeiro é que ele é capaz de fazer coisas que lhe fazem mal, mas ele não consegue deixar de fazer. O que quer dizer, por exemplo, as pessoas que fumam sabem que o fumo faz mal ao pulmão, mas ele não consegue parar de fumar. Está no cativeiro, porque o primeiro vestígio de quem está no cativeiro é a prática de algo que está a destruir a sua vida, mas ele não consegue parar de fazer. Você sabe que a droga mata, mas você consome droga, você está no cativeiro. Esse é o primeiro sintoma. Uma vida errada, mas a pessoa não quer se afastar dessa vida, mesmo sabendo que essa vida errada está a lhe fazer mal. É porque ela está no cativeiro. O segundo sintoma são enfermidades constantes e que não têm diagnóstico. Você vai ao hospital, você tenta passar pelas máquinas, você faz exames de todo tipo, mas a doença não aparece. É um cativeiro satânico. Enfermidades constantes sem diagnóstico. Os médicos até ficam assustados. Eles dizem: mas o que é isso? Nós nunca vimos nada igual. É cativeiro. O terceiro sintoma: fracassos repetitivos e geracionais. O que eu estou a dizer? Há pessoas que têm uma vida de fracassos geracionais. O que quer dizer isso, pastor? É que a vida dele não dá certo, porque a vida do pai não dá certo. A vida do pai não deu certo, porque a vida do avô não deu certo. Toda geração fracassada, nada prospera, nada cresce. É um sintoma de famílias que estão no cativeiro do diabo. Em quarto lugar, outro aspecto, outro sintoma para mostrar que você está no cativeiro é quando você tem um ciclo de derrota que vem através de endividamento. O espírito de dívida que te leva a ser um derrotado. Você que já não consegue viver sem fazer dívidas. O dinheiro no meio do mês, o dinheiro já tem dono, porque você tem tanta dívida. É cativeiro. O espírito de dívida é o espírito de cativeiro. É para impedir a tua vida, é para não te deixar subir na vida. Em outro lugar, outro sintoma: frieza espiritual. Quando você não consegue orar, quando você não consegue adorar, existe um cativeiro na tua vida. A incredulidade, a opressão, a insegurança, o medo são cativeiros. E eu vou lhe explicar algo aqui. Coloca na tua mente: um cativo só vai deixar de ser cativo se mudar de comportamento e de atitude. É preciso que você tenha coragem para você mudar de atitude. Olha como a Bíblia diz: se pecou, não peque mais. Se roubava, não rouba mais. A mudança de atitude vai me levar à libertação. Cativeiro. Alguém me entende? Levanta a mão, diga: eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Preciso lhe explicar sobre 2 características do cativeiro. A primeira característica do cativeiro é um lugar escondido. É um lugar impedido
imperceptível. Normalmente o cativeiro é um lugar imperceptível. Você pode passar daquele lugar, tipo uma coisa normal, mas subterraneamente está algo escondido. Você já assistiu muitos filmes de buracos de cativeiro. As pessoas até conhecem a casa, mas à noite a casa se transforma num cativeiro. É um lugar escondido e imperceptível. Em segundo lugar, uma das características do cativeiro é um lugar vigiado e guardado pelo diabo. Por isso Jesus disse: quando o valente guarda armado a sua casa, é um lugar vigiado, é um lugar protegido por forças malignas. Tem que vir o valente, o outro mais valente, para poder destronar o valente e tirar o